Fala pessoal, hoje a videoaula de hoje é sobre potenciação, certo? E aí a gente vai passar sobre a notação da potenciação, que nada mais é do que multiplicações sucessivas, certo? E aí a gente vai falar sobre algumas propriedades que eu achei relevante citar e depois a gente vai ver as operações envolvendo potenciação, tranquilo? Agora, tudo que a gente vai ver hoje é basicamente tudo que a gente vai usar em qualquer questão de potenciação, propriamente dita, certo? Então, de teoria vai ser só o que tem nessa videoaula, tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai ver a notação da potenciação, que é A elevado a B é igual a C, onde A vai ser chamado de base, B vai ser chamado de expoente e C vai ser chamado de potência, certo? O exemplo aqui que a gente tem é 3 elevado a 4. 3 é a minha base. A base, ela significa o número que vai ser repetido nas multiplicações sucessivas que eu falei. 4 vai ser o número de vezes que eu vou repetir a base, certo? Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Repetiu 3, 4 vezes. Então, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Tranquilo? E aí, vamos para ver algumas propriedades, certo? Aqui, ó, a gente tem a primeira propriedade. Qualquer número elevado a zero é igual a 1, certo? Então, se eu tivesse 3 elevado a zero, vai ser igual a 1. Se eu tivesse 2018 elevado a zero, é igual a 1 também. Tranquilo? Então, a segunda propriedade ela vai ser a seguinte. A elevado a um número negativo, qualquer b, certo? A elevado a menos b, vai ser igual a 1 sobre A elevado a b. Ou seja, o sinal negativo no expoente, ele vai simplesmente servir para fazer esse 1 sobre a potência. Certo? Então, sempre que você vê uma potência que tem um sinal negativo, você pode trocar ela por um sinal positivo, só que escrevendo 1 sobre a potência com sinal positivo. Tranquilo? E a terceira propriedade que a gente tem é que se o A for maior do que zero, então sempre o A elevado a B vai ser maior do que zero também, independente do sinal do expoente ou do jeito que ele está formado. Certo? Pode ser um número fracionário, pode ser um número inteiro, pode ser um número negativo, ele sempre vai ser maior do que zero. Tranquilo? Então, essas três propriedades são três que eu separei que são importantes, que elas não são tão intuitivas assim, mas o que realmente importa para a gente fazer cálculos vão ser as operações. A primeira que eu separei é a multiplicação com a mesma base, certo? Então, sempre que a gente tiver uma potência multiplicada por outra e elas possuírem uma base comum, a gente pode manter a base e somar os expoentes, certo? Que é o que está escrito aqui. A elevado a B vezes o mesmo A elevado a C vai ser igual ao A elevado a B mais C, certo? Então, um exemplo. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vai ser igual a 3 ao cubo. 2 à quinta vezes 2 ao quadrado vai ser igual a 2 à sétima, que é 5 mais 2. Tranquilo? A divisão com a mesma base tem o mesmo processo, certo? Só que aqui a gente vai usar uma conta diferente. Porque, olha, se eu tiver um A elevado a B dividido por um A elevado a C, então a gente vai pegar a subtração dos expoentes. Por exemplo, aqui, 2 elevado a 5 dividido por 2 ao quadrado. Vai ficar igual a 2 elevado a 5 menos 2, que é igual a 2 ao cubo. Certo? Então, na multiplicação a gente usa a soma, na divisão a gente usa a subtração. Certo? Beleza. Agora tem mais esses dois tópicos aqui, que o primeiro é a base, né, quando a base for negativa. Quando a base for negativa, a gente tem que analisar o expoente, certo? Até agora a gente só viu bases positivas, então a gente nem precisou de olhar para isso. Mas como agora a gente vai ver as bases negativas, precisa de analisar o expoente. Se ele for par, significa que o meu resultado vai sair positivo. Se ele for ímpar, o meu resultado vai sair negativo, certo? É basicamente isso que está escrito aqui. Por exemplo, vamos pegar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou falando. Se eu tiver o menos 3, atenção para os parênteses aqui. Se eu tiver o menos 3 elevado ao cubo, então é a mesma coisa que eu tiver menos 3 ao cubo, que é igual a menos 27. Certo? Agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho menos 3 elevado à quarta. Então, eu vou fazer menos 3, vai virar o 3, a quarta, e vai ficar igual a 81. Certo? Agora, tem uma observação. Se eu não tiver os parênteses,
significa que eu estou fazendo esse menos por fora e calculando 3 elevado à quarta, e depois aplicando o sinal de menos. Por isso, sempre que eu não tiver os parênteses e tiver um menos, independente do expoente, vai sair um resultado negativo, certo? Só para fazer a diferença aqui, ó. Aqui, se eu tivesse os parênteses e o menos 3 elevado à quarta, sairia positivo. Agora aqui, como não tem os parênteses, vai sair negativo. Tranquilo? E aí também tem outro caso que é a potência da potência. Quando eu tiver um número A elevado a B, isso tudo elevado a C, ou seja, uma potência sendo elevada a C, eu posso fazer o A, ou seja, a mesma base, e multiplicar os dois expoentes, o B vezes o C, certo? Ou seja, um exemplo seria 3 ao quadrado. Atenção para os parênteses de novo. 3 ao quadrado elevado ao cubo, eu poderia fazer 3, repete a base, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. 2 à quinta, isso tudo ao quadrado, é igual a 2 elevado a 10. 5 vezes 2. Agora, observação. Se eu não tiver os parênteses, significa que esse último número está elevando o último expoente ao quadrado, por exemplo, nesse caso. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3 elevado a 2. Então, significa que esse 3 aqui do expoente do 2, ele está elevado ao quadrado. Logo, o resultado vai ser 2 elevado a 9, que é 3 ao quadrado, certo? Se eu tivesse parênteses, ficaria desse jeito aqui. Se eu tivesse parênteses, ficaria 2 ao cubo ao quadrado, que é exatamente um caso parecido com o primeiro exemplo, que vai ficar 2 elevado a 6. Então, notem a diferença. Aqui eu não tenho parênteses e aqui eu vou ter parênteses. Beleza? Então, vamos para as duas últimas operações, que é a primeira é a potência do produto, certo? Então, quando eu tiver um produto elevado a um certo número, esse número que está elevando o produto vai para cada fator do produto. Ou seja, se eu tenho A vezes B, isso tudo elevado a C, eu tenho que isso é igual a A elevado a C vezes B elevado a C, certo? Isso aqui é muito importante, que é o pessoal mais confunde. Por exemplo, x vezes y ao quadrado vai ficar igual a x ao quadrado vezes y ao quadrado. Se eu tivesse 3x, isso tudo ao quadrado, ou seja, 3x ele não é um número, certo? É o número 3 vezes o número x. Ou seja, eu tenho um produto elevado ao quadrado. Então, o quadrado ele vai para o 3, fica 3 ao quadrado. E o quadrado ele vai para o x, fica x ao quadrado. Então, fica 9 vezes x ao quadrado, certo? Isso aqui confunde muita gente, principalmente quando vai fazer o teorema de Pitágoras, que muitas vezes a gente tem um dos lados como 3x. E aí, quando eleva ao quadrado, o pessoal coloca 3 vezes x ao quadrado. É muito importante vocês prestarem atenção nos parênteses, beleza? Se eu tivesse, por exemplo, 3x ao quadrado, o ao quadrado ele só está elevando o x ao quadrado, não o 3, certo? É diferente disso daqui. Aqui eu estou elevando o 3x todo ao quadrado, beleza? Então, o próximo tópico vai ser a potência da fração. Quando eu tiver uma fração elevada a um número c, esse número c vai elevar tanto o numerador quanto o denominador. Por exemplo, se eu tiver 1 sobre 2 elevado ao cubo, vai ficar igual a 1 ao cubo dividido por 2 ao cubo, certo? 3 à quinta elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, beleza? Bom, todas essas 6 operações, mais aquelas 3 propriedades e a notação, são basicamente os principais fatos sobre potenciação, certo? Não sobra mais nada assim que vai resolver alguma determinada questão, então basicamente se você usar tudo que a gente viu nessa videoaula, você vai conseguir resolver qualquer tipo de questão. Agora, a dica que eu dou é você sempre saber o que você está fazendo e resolver com muita calma as questões de potência, certo? É muito importante que vocês prestem atenção a cada detalhe e entendam bem o conceito do expoente negativo, da potência do produto, a multiplicação de mesma base e por aí vai. Tranquilo? Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.